Nobres alunos, de volta para a quinta parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 20 de março de 2021. Pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 do Paracuru, os melhores. Bem-vindos novamente. E, na sequência, o Wagner Filho vai falar sobre seu exemplo de The Best Way, de melhorias, né? Wagner Filho, se já estiver presente aqui com a palavra. Caso Wagner não tenha retornado ainda ao ambiente, então nós vamos continuar. Bom dia, professor. Oi, Wagner, pode falar. Eu sou da mecânica 10 aqui de Paracuru. É uma forma que eu acho, professor, de ter Best Way, é o 5S que os japoneses criaram, professor, e algumas empresas multinacionais, assim como a Aeres implantou. E depois que a Aeres implantou essa forma de 5S, ter Best Way, a produção em massa, professor, aumentou consideravelmente. E até hoje continua, eles implantaram e continua, e não é à toa que hoje eles são a terceira a melhor do Ceará, professor, em tudo aí, como é conhecida multinacionalmente, né? Importando par eólica para o Brasil e para o mundo. É isso aí, professor. Excelente exemplo do Wagner. Wagner falou da Aeres, também conhecido como Aeres Energy, empresa que fica situada no complexo industrial do PECEM, empresa que é uma referência não só cearense, uma referência nacional e até mundial, empresa que fabrica e exporta pás para aerogeradores, pessoal que é da eólica aí, não é? Que gosta das energias limpas, e também o pessoal da mecânica. Vão observar que a Aeres Energy é um posto de trabalho e estágio para muitos de vocês, é uma das melhores empresas de se trabalhar da atualidade. Eu mesmo já fiz uma visita técnica lá, acompanhei profissionais, alunos meus, inclusive do CEPEF, são funcionários de lá e de outras escolas também. Então, fico muito feliz quando o Wagner vem aqui citar o exemplo de uma empresa que gera empregos, né? Gera desenvolvimento econômico, que paga seus impostos e que, ao mesmo tempo, é referência de sistemas de qualidade como o 5S e outros. Para você ter uma ideia, que a Aeres é uma empresa tão formidável que ela recebe encomendas até de empresas americanas e empresas europeias. Empresas como a General Electric fazem encomendas para a Aeres. Para quem não sabe, General Electric é a empresa fundada por Thomas Edison, empresa centenária, né, do ramo elétrico, e aí, obviamente, tem uma importância muito, mas é muito grande mesmo. Wagner, você ganha um ponto também, você pontua, e é sempre bom a gente lembrar de exemplos. Nesse período, principalmente, que a gente vê muita notícia ruim, muita coisa isso, muita coisa aquilo, a gente lembrar que o Ceará ainda é um grande complexo industrial de oportunidades, de empresas de referência, né? É muito importante. Às vezes a mídia mostra muito as notícias negativas. Claro que tem que ter notícias, mas a gente quer ver também as notícias positivas, e a empregabilidade continua, a indústria continua. Ainda essa semana, eu entrei em contato com um supervisor, amigo meu, que trabalha na empresa Vulcabras Azalé, disse que a empresa está funcionando, está operando. Claro, tem as suas dificuldades naturais, mas está em funcionamento, né? Existem empresas que conseguem trabalhar no regime de home office, existem empresas que não, estão trabalhando internamente no regime de produção, algumas param temporariamente, mas todas ainda ativas, e aí é só uma questão de tempo para que essas oportunidades também cheguem para você. Obviamente, você se interessando, você indo atrás e você procurando estar informado. Colega aqui fazendo uma pergunta, Moisés fazendo uma pergunta, General Electric e General Motors é a mesma empresa? Não, não é a mesma empresa, Moisés. São empresas diferentes, em ramos diferentes. A General Electric é a empresa do ramo elétrico, né, de produtos da área elétrica, e a General Motors é a GM, a grande montadora, onde você conhece através da marca Chevrolet. Certo? São duas gigantes americanas, duas gigantes estadunidenses,
duas centenárias, e foi importantíssima a pergunta do Moisés, também pontua só pela pergunta, às vezes não é só a resposta do comentário, é uma pergunta inteligente também, é uma pergunta que agrega, é uma pergunta que contribui aqui. Então, sim, são dois exemplos de empresas diferentes, de ramos diferentes, mas as duas têm origem americana, certo? Muito bom, Moisés, aí, Moisés Dima, né, participando aqui com a gente. Outros colegas que também quiserem participar, podem fazê-lo. Alguém vai lançar mais algum exemplo de the best way, da melhor maneira, do melhor jeito, da melhor forma? Por gentileza, fique à vontade. Valnei Tá me Vieira. ouvindo? Valnei, pode falar. Qual é a sua turma? Mecânica 10 Paracuru. Pode falar. Qual é a sua turma? Mecânica 10 Paracuru. Nós não estamos te escutando, Valnei. Eu sou da turma 10, Paracuru Mecânica. Se você puder dar uma melhorada no áudio. Deixa eu pegar aqui. Mecânica 10, Paracuru. Melhorou o áudio? Prossiga. Eu tenho mais ou menos quase 20 anos na minha profissão. Trabalho como encanador industrial, caldeireiro e mecânico de montagem e ajustagem. Eu venho sempre me evoluir na minha profissão, desde o tempo que eu comecei, que eu fiz meus cursos. E um exemplo que eu tive foi no começo, numa refinaria em Cubatão, que a gente precisava fazer um serviço em linha viva de combustível, ou necessariamente nafta. Pronto. Deixa eu só fazer aqui, dar uma dica, né, Valnei? Você está falando, o som está chegando, mas está muito baixo. Eu quase não escuto você e acho que os colegas não escutam de jeito nenhum. Se você puder se aproximar mais do equipamento, ou então, se você quiser escrever no bate-papo, fique à vontade, mas eu sei que você está contribuindo, eu considero a sua contribuição. Deu para escutar que você é da Mecânica 10, deu para escutar que você está falando aí de um exemplo, mas não deu para escutar muito mais do que isso. E tá dando uma microfone aí, professor. Acontece, é normal, certo? É normal que tenha alguma dificuldade de transmissão, alguma dificuldade de comunicação, sem problema. Valnei, se quiser depois fazer as suas contribuições por escrito, eu também aceito dessa forma. Certo? Vou tentar fazer por escrito, professor. Professor, Obrigado. Diga, Moisés. que é Moisés, Eletrotécnica 18. Pode falar. Aí eu tenho um exemplo aqui da fábrica que eu trabalho aqui em Paraipaba, que a gente trabalha aqui que é a produção de farinha, né? Aqui na fábrica. Aí a gente trabalha aqui, eu trabalho na produção de ralar coco aqui, a gente rala o coco. Aí antigamente, até novembro do ano passado, a gente ralava assim em caixa. Só que aí, de dezembro para frente, fizeram a montagem lá do sistema, né? Tudo de esteira. A produção melhorou para nós, porque não fica aquela pressão individual, todo mundo ali no conjunto. E melhorou também para o pessoal que dava apoio para a gente. Assim, eu achei uma eficiência, né? Na produção aqui da fábrica. Ótimo, Moisés. Lançando aqui um exemplo também, né? Exemplo de Paraipaba, exemplo de melhoria de eficiência. Fico contente, fico feliz que já estejamos observando e aplicando, né, esses exemplos na prática e trazendo testemunho aqui para enriquecer ainda mais a nossa aula. Alguém mais vai contribuir? Professor, Oi, é o Jefferson. Jefferson, pode falar. 10, professor. O sinal do Jefferson está bem ruim, mas podemos fazer uma tentativa. Acho que o Jefferson está com dificuldades na conexão, não tem problema nenhum. Ele pode falar a qualquer momento, depois, pode mandar as suas contribuições escritas, né? Tá certo? Então, agradeço, Jefferson, pela tentativa, mas a sua conexão está muito ruim, isso pode, em vez de Da minha área contribuir, de trabalho, como a minha empresa.
em vez de contribuir, quando está desse jeito, né, a gente prefere pedir para que você faça no outro momento, ou então que mande suas contribuições escritas. Mas, mesmo assim, obrigado, Jefferson. Parece que o sinal do Jefferson melhorou um pouco. Se ele quiser tentar agora, é só abrir o microfone. Na área que eu trabalho lá, professor, uma empresa que trabalha com refratário. No caso lá tem uma máquina chamada misturador, sabe? Que a gente usa para fazer a fabricação lá do concreto, né? Para fazer a concretagem de algumas peças. Quer dizer que essa máquina, ela já foi mais uma inovação, né? Porque antes era bitoneira, era pequeno porte, né? Já o misturador, ela consegue fazer 1 tonelada, né? Já foi uma melhoria. Mas existe outra máquina lá que ela já foi uma melhoração, né, no caso, que o nome dela é o Stromit. Ela consegue fabricar o mesmo tanto, só que a diferença é que no misturador você consegue... O concreto que vai sair de lá é todo manual assim, né? Você tem que ficar pegando com um baldinho. Já a Stromit não, ela já projeta com a mangueira, né? Com ar comprimido, entendeu? Aí já é uma melhoria, né, da máquina. É só isso aí, professor. Excelente, Jefferson. Obrigado pelas suas contribuições. Jefferson, que sempre contribui em todas as matérias, em todas as disciplinas que ele participou aqui comigo, tem contribuído muito, né? Tem participado bem. Eu quero parabenizá-lo por isso. Alguém mais vai participar, vai contribuir, vai falar sobre melhorias, the best way, melhoria de processo, de eficiência? Bom, aproveitando a micê, enquanto os colegas se preparam, Luiz Souza. Luiz Souza pode abrir o microfone e falar. Professor, eu posso falar sobre melhorias, pode ser de pessoas? Pode. Se isso contribui para as empresas, pode. Porque tipo assim, ó, se fala muito, né, da gente, como é que chama? Quando for na área de trabalho, a gente vai, tipo, como é a palavra? Disputar a vaga, né? Ser concorrente, né? Só que a gente pode ser companheiro também. Tá ouvindo? Parece que o sinal do Luiz está um pouquinho ruim, né? Mas vamos fazer mais uma tentativa com o Luiz Souza. Luiz, se aproxima o máximo possível do seu roteador de internet. Quanto mais perto dele você ficar, e se você quiser fechar a sua câmera também, isso melhora o seu sinal. Feche a câmera, abra o áudio e se aproxime do roteador. E aí faz uma tentativa. Geralmente a internet melhora quando você faz isso. Vamos ver se o Luiz retorna. Se não retornar, não tem problema, a gente prossegue. É normal a oscilação de conexão. Bom, enquanto o Luiz não volta, eu queria trazer aqui também exemplos, né? Eu também acompanho exemplos de melhorias de processos, né? De novas performances. Então, o próprio Luiz, ele conhece porque Luiz Souza trabalhou diretamente com meu pai. Meu pai foi gestor agroindustrial do Grupo Ipioca por 34 anos. E eu tive a oportunidade de acompanhar muitos desses processos agroindustriais e tudo mais, né? A administração, a parte da produção e uma série de controles. E durante muito tempo, a Ipioca trabalhou com o corte de cana manual, recrutando trabalhadores, cortadores de cana. E a gente sabe que é um trabalho muito penoso, é um trabalho extenuante, né? É um trabalho muito braçal, é um trabalho que, de fato, desgasta muito o ser humano. E aí a recomendação é que, com o tempo, esse tipo de trabalho ele pudesse ser substituído por outro. E aí vem sempre aquele problema, mas será que o colaborador vai conseguir se reposicionar, né? Porque será que ele vai saber fazer outra coisa? Mas a grande verdade é que o mundo se moderniza, então chegam máquinas, chegam tecnologias. E eu acompanhei a instalação e utilização de várias colheitadeiras de cana, ou coletoras de cana, que é uma máquina agroindustrial que faz o trabalho de 150 homens. Se de um lado eu precisava de 150 trabalhadores para fazer o corte da cana manual,
O corte mecanizado com a utilização dessa máquina é feito por apenas 2 homens, um para operar a máquina e o outro para dar suporte. E aí, além de ter um ganho nesse aspecto, eu tenho um ganho de produtividade, né? A máquina ela corta e seleciona de uma maneira muito mais eficiente. E aí é um ganho de eficiência, é um ganho de produtividade, mas só que a gente também tem que considerar o outro lado. Será que não seria, professor, um problema social porque ia gerar desemprego para o trabalhador? Muitas vezes, sim. Só que aí a gente tem que se lembrar que as empresas também podem treinar, qualificar, incentivar aquelas pessoas a assumirem novos postos, novas atribuições, terem novas formações, como, por exemplo, fazer um bom curso técnico, ou procurar voltar ao banco escolar, ou procurar, né, se reenquadrar na própria empresa. Então, isso foi feito na época, né? Claro que a gente sabe que nem sempre é de uma maneira perfeita, mas que houve um ganho, tanto porque se reduziram os acidentes de trabalho, se reduziu a insalubridade a que estava exposto o trabalhador, certo? E, ao mesmo tempo, se garantiu uma melhoria de performance, uma melhoria de rendimento, de desempenho e de produtividade naquele contexto, que era o contexto do corte da cana-de-açúcar, que em algumas regiões se dá ainda de maneira muito penosa. Alguns fazem a queima, né? Outros não fazem a queima, mas tem que fazer o corte manual, e isso gera acidentes, isso gera problemas, e não é uma atividade que hoje nós incentivemos, é uma atividade que hoje nós só utilizamos quando estritamente necessário, porque sabemos que o ser humano pode ser deslocado para uma atividade menos perigosa e até menos estressante, né? O Alisson aqui faz um comentário. Deixa eu ver aqui. E as empresas ganham economicamente porque vão economizar no gasto com mão de obra. É verdade, né? As empresas ganham, mas só que aí a gente também tem que ter aquele cuidado de não focar só nos ganhos da empresa. Claro que o empresário vai olhar só para isso, mas tem que ter algum tipo de legislação, de lei ou de incentivo que permita ao trabalhador ser reconduzido a novas posições. Essa é uma visão mais amadurecida. Pensa no trabalhador e pensa na empresa. Pensa no patrão e pensa no operário. A Raimundo Nonato aqui escrevendo, professor, o exemplo de The Best Way, porque eu trabalhei em uma empresa de corte e dobra, e eu operava máquina estribadeira, então a gente perdia muito tempo juntando os estribos. Daí a gente elaborou um suporte, desde então melhorou a produção e a nossa segurança. Legal, gostei. Acho até que já tinha lido anteriormente, mas aí também contribui. O Éricles levantou a mão. Pode falar, Éricles. Professor, eu estou aqui também com a câmera desligada por conta da rede Wi-Fi que está com problema. Tudo bem. Queria dar um exemplo também sobre a nossa empresa aqui. Ela, de início, a gente trabalhava somente com a energia da Enel, né? Aí depois a gente conheceu uma energia renovável, que é a energia solar. A gente implementou na nossa empresa. Graças a Deus ela vem dando bastante melhorias para a gente, certo? Até por conta de, também financeiramente, né? A gente hoje está produzindo energia que sobra aqui na nossa empresa. E agora também a gente está colocando, por conta disso, a gente está colocando também essa máquina CNC para fazer melhoria na empresa e principalmente para os nossos colaboradores. E antes, a gente fazia o processo todo manual e dava muito desgaste em questão da postura, né? Estava dando muito desgaste nos nossos colaboradores. A gente vai trazer essa CNC para puxar esse processo, que era todo manual. Aí os colaboradores vão ficar fazendo, colocando material na máquina para poder ela fazer o processo, né? Eles vão ficar só utilizando essa máquina para melhorar, né, esse processo, no caso. Excelente a contribuição do Éricles. Onde fica a sua empresa, Éricles? É na região mesmo aí? É aqui mesmo em Paraipaba. Paraipaba, não é? Isso. Ótimo, excelente exemplo, né? Nós, inclusive, já observamos esses ganhos
no complexo que hoje é chamado de Santa Elisa, lá entre as regiões de Pindoretama e Aquiraz, há uma fábrica de papel e papelão e também uma fábrica de PET, né? de garrafas PET, que são indústrias ricas, poderosas, que hoje fazem parte do Grupo Teles. Essas indústrias são alimentadas por um grande parque solar, e esse parque solar capta a energia do sol, alimenta a produção das indústrias. As empresas não precisam gastar nem um centavo com a Enel, com a concessionária de energia, e em vez de gastar, elas ganham um crédito, elas geram crédito, porque elas produzem mais energia do que precisam e têm um crédito junto à concessionária de energia, né? Quer dizer, é uma forma realmente de otimizar os processos, e a energia sempre sempre foi, sempre será um ponto estratégico para qualquer indústria, para qualquer produção, para qualquer sistema de trabalho, tá certo? Então, aí baseado também nos exemplos que o Eric Brandão lançou aqui para a gente, existem outras empresas, inclusive industriais, que já se utilizam em larga escala de energias limpas, como a energia solar, tendo aí seus próprios parques de produção energética. Isso é muito bom. Isso acontece aqui mesmo no estado do Ceará. Nosso estado é muito rico, né? Apesar de não parecer, apesar de não ser tão divulgado, apesar de nós termos uma impressão diferente, mas aqui nós temos tecnologia, indústrias, temos recursos e temos até iniciativas que são, obviamente, muito avançadas em comparação ao mundo inteiro, né? Então, isso é muito bom. Alguém mais quer contribuir, quer falar? Então, vamos prosseguir. Na chamada administração científica, além de falar de the best way, a melhor forma, o melhor jeito de se trabalhar, mas ainda havia uma motivação um pouco limitada, chamada de motivação homo economicus. Essa expressão se escreve assim mesmo, está em latim, é outro idioma. E o homo economicus, ele era um tipo de motivação utilizada pelos patrões, pelas empresas, que procuravam motivar o trabalhador apenas pelo dinheiro, pelo bolso, pela economia, ou seja, pelos ganhos materiais, recompensas materiais, né? Então, era uma forma conhecida de motivar pessoas que empresários como Henry Ford fizeram. Normalmente, o trabalhador americano ganhava $2,50 por dia. E o Ford pagava $5. O nome disso é motivação pelo homo economicus, é a maneira de fazer o trabalhador produzir mais, a maneira de incentivar mais, certo? Sabemos que essa não é a única forma de motivar uma pessoa, mas é uma das maneiras encontradas. Então, se eu chegasse aí para o Wagner e dissesse assim, Wagner, quanto é que você está ganhando atualmente? Aí o Wagner me diz assim, Eric, eu estou ganhando atualmente R$2.000. Aí eu vou dizer assim, Wagner, se eu aumentar o teu salário para 5.000, tu vai ficar mais feliz? Vai ficar? Com certeza, hein, professor? Com certeza, né? Vai ficar mais feliz, vai trabalhar mais, vai render mais. Verdade. Vou procurar fazer o necessário, né, para corresponder a esse salário, né? Ótimo. Então, quando a gente falar de motivação pelo homo econômicos, é esse tipo de motivação. É motivação salarial, motivação material, motivação financeira, certo? Às vezes eu não preciso pagar com dinheiro, mas eu pago com algum incentivo. Por exemplo, Wagner, quando for no final do ano, esse ano tão difícil que a gente está passando, se você trabalhar bem, a empresa vai te dar um carro 0 quilômetro. Carro popular mesmo, é um carro 0 quilômetro. Você ficaria feliz se isso acontecesse? Com certeza, professor. A gente trabalha, mas com a promoção dessa aí no final do ano, a gente ia se empenhar cada vez mais, viu? Ia procurar fazer o Pronto. suficiente para ganhar esse prêmio.
Posso contar com você, com a sua lealdade, com o seu trabalho, não é? Com a sua dedicação. Uma coisa muito importante que eu preciso que você faça também, Wagner, é que você incentive os seus colegas de trabalho também a produzirem, porque o trabalhador ele não é responsável só pela sua estação de trabalho, não. Ele é responsável também pela atmosfera da empresa, pelo clima da empresa. Então, às vezes, você chega lá emburrado, com a cara feia, insatisfeito, você contamina os outros trabalhadores com esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Então, nós queremos que você chegue mais feliz, mais satisfeito, mostrando aí para todo mundo que vale a pena, de fato, trabalhar, porque, de fato, vocês terão as recompensas devidas. Tá certo? Tá certo. Tem que passar coisa boa, né, professor, para a equipe? Passar coisa boa para a equipe, exatamente. Isso. Perfeitamente. Isso é a motivação pelo homo econômico, no sentido só baseado em recompensas materiais. Ele não vai ter nenhum outro tipo de recompensa, não. São apenas recompensas materiais. Tem gente aqui dizendo que vai mandar o currículo, né? Estão dizendo aqui para o bate-papo. E tem gente querendo falar também, o Denis Andrade. Fale, Denis Andrade. Professor, o trabalhador, ele sendo bem pago, tendo uma motivação a mais, ele produz mais, né? Trabalha bem, né? Pronto. E aí ganha a empresa, ganha o trabalhador, ganha todo mundo. O problema é que muitas vezes a gente percebe patrões e empregadores que são muito ambiciosos e mesmo que a empresa comece a aumentar a sua lucratividade, eles não dão participação nos resultados, não melhoram o salário, não incentivam nesse sentido, né? Então, a teoria da administração científica ela vem falar também da questão da motivação pelo viés da motivação do homo econômicos nesse aspecto material, certo? Nesse aspecto financeiro, nesse aspecto das premiações tradicionais. Joia? Tem algumas empresas que adotam uma meta que o funcionário não tiver menos de 3 faltas, né? Ele ganha premiação no final do mês. Pronto. Aí você consegue diminuir o absenteísmo, consegue diminuir as faltas do trabalhador, né? E consegue aumentar a sua eficiência e o rendimento do trabalho, consequentemente dos resultados, consequentemente da lucratividade da empresa. Às vezes a gente tem aquela visão ultrapassada de que o trabalhador e o patrão devem ser inimigos, são partes completamente opostas. Não obrigatoriamente. Eles podem ser partes que colaboram entre si, que ajudam mutuamente no crescimento da empresa, que é o objetivo comum dos dois. O patrão quer a lucratividade, o empregado quer o emprego, o patrão quer a melhoria, o empregado também quer, e os dois podem crescer juntos. Diga, Wagner. Falando assim em ganhar prêmio, lá na Aeres, as melhores ideias, ganha prêmio no final do ano, ganha ventilador, celular, liquidificador, mas a pessoa tem que dar as melhores ideias, assim, serve para segurança, serve para melhoria de produção, de processo. Aí é isso, no final do ano, esse prêmio para aquelas melhores ideias. É uma iniciativa bem legal, que os funcionários até gostaram, né, dessa iniciativa da empresa. E assim como ganha a empresa, ganha funcionário, né, com os prêmios, aí a pessoa fica mais motivada para dar aquelas ideias melhores, entendeu? Muito bom. Você trabalha atualmente na Aeres? Você está... Não, professor, agora eu estou trabalhando ali na fábrica de alimento, ali na Cruzoé, perto do Silpé. Mas eu saí recentemente lá da Aeres. Certo. São testemunhos importantes, né? Para a gente conhecer aí é sempre importante. Tem gente que não gosta de dar nome aos bois, né? Tem gente que não gosta de dizer o nome das empresas, mas aqui na sala de aula nós podemos dizer, nós podemos falar, porque é um ambiente de aprendizado, de troca. Então, gosto muito quando o Wagner vem dar a sua contribuição, quando algum colega vem e fala da sua empresa, da empresa onde já trabalhou ou que conhece, porque isso mostra a realidade do mercado. Quando nós vamos fazer visitas nas empresas, nós até conhecemos, nós até temos oportunidades, mas as empresas insistem em mostrar só as coisas boas, só o lado bom. Então, assim, um testemunho desse do Wagner é muito importante, porque eu sei como é de verdade o dia a dia.
porque ele não vai maquiar isso para a gente, ele está dizendo exatamente o que acontece, né? E aí a gente tem essa certeza, essa realidade de como é que o mercado está operando, tá bom? Obrigado pela contribuição, Wagner. Mais alguém vai falar? Tiago Gomes, pode falar. Professor, relacionado aí ao que o nosso companheiro falou da Aeres, é o Visa. O Visa, ele é uma maneira de reconhecimento pela melhoria que o profissional colaborador faz. No caso, no começo, quando eu entrei, eu também trabalho lá, eu fiz um projeto relacionado a uma melhoria para a manutenção, que no caso era para realizar uma atividade de ponte rolante. Eu fiz uma adaptação, um gabarito de suporte para um macaco, para remover e também colocar a roldana com mais facilidade. Porque antes a gente trabalhava com chapas de ferro. A gente colocava uma em cima da outra. Eu acho que era 17 a 15 chapas. Com essa melhoria, eu criei um gabarito que é só você chegar com o gabarito, colocar e botar o suporte, né? Que é o gabarito e o macaco em cima. A gente diminuiu 50 minutos de atividade por causa desse gabarito. Excelente. O depoimento que o Tiago Gomes está falando tem muito a ver com a melhoria de tempos e movimentos, tempos e métodos, um estudo fantástico, que também faz parte da administração científica, certo? Por isso, Tiago Gomes, você é contemplado com um ponto, assim como os colegas que participam, né? Muito importante contribuir com essas novidades, e não são apenas novidades que são indicadas pela literatura da administração, mas que são atividades práticas que estão sendo postas em prática na atualidade, certo? Muito obrigado. E, no mais, queria dizer que a administração, a gestão aplicada 2, ela é muito isso. Ela é muito voltada para a prática, para a realidade, para as empresas, não é? Seja você um eletrotécnico, seja você um técnico em mecânica, seja você de outra área, mas nós vamos vislumbrar a gestão num prisma que tem um embasamento teórico, mas visando sempre a aplicação prática desses conceitos. Quando você participa dessa forma, traz o seu testemunho, traz as suas contribuições, você ajuda, você enriquece a sala de aula. Eu gostaria de lembrar que agora, na hora do intervalo, né, o professor Antônio Castro e a professora Ana Maria estarão lá na loja citada, no município de Paracuru, caso alguém queira encontrá-los ou tenha alguma pendência para resolver, certo? Mas aí, se você for, não vá em grupo, vá sozinho, use máscara e procure manter o distanciamento social. Eles também estão utilizando máscaras lá e garantindo essa segurança. Lembrando que não é para ter aula presencial, mas alguns atendimentos pontuais, assim, eles poderão fazer, tá certo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então, nós estamos finalizando a primeira parte, né? Ou seja, o turno da manhã, neste dia 20. Lembrando que temos aula à tarde, a partir das 14 horas até as 17 horas, até as 5 da tarde. Nós vamos, a partir de agora, tirar o nosso intervalo para o almoço. Reponham as energias. E quando for 14 horas em ponto, nós vamos retomar a nossa aula com o mesmo link de acesso. Você entra com o mesmo link de acesso para assistir a nossa aula. Tá joia? À tarde temos muita coisa boa para vocês, temos atividades, temos muito movimento. Obrigado pela presença até aqui, pela participação de todos e até às 14 horas.